Turma do YouTube, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma sabedoria indiana que é fantástica, muito sofisticada também. Tô aqui com um livro do Amartya Sen, tá? E Amartya Sen é indiano, não sei se vocês sabem, né? É professor em Harvard e tal. Acho que hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele é da Índia. Então ele tem uma parábola aqui que eu quero compartilhar com vocês que é bem legal. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, escreva comentários, escreve qualquer coisa. Bota uma carinha, bota uma palma, bota um joia, assim, qualquer coisa. Porque o YouTube ele só espalha nossos vídeos se tem interação. Então enquanto eu tomo um cafezinho aqui, pessoal, aproveita esse tempo ali, ó. Clica aí no curtir, no comentar e no se inscrever no canal. E se não for abusar da sua paciência, ative também as notificações. É um sininho, né? É o sininho que tem ali, né? Amartya Sen. Olha só, eu costumo usar como marcador de página aqueles tickets antigos de passagem aérea, né? Essa aqui é uma passagem da Avianca, São Paulo, Guarulhos, para Lima, no Peru. Essa viagem aqui para o Peru foi muito boa. A gente foi com o pessoal da faculdade. Essa viagem aqui foi inesquecível. Cara, o Peru é um país muito legal. Pensa num lugar exótico, diferente, com uma cultura ameríndia incrível. É o Peru. Lima. E depois a gente foi para Machu Picchu. Cara, viagem inesquecível. Mas vamos lá. Vamos à parábola. Olha só. Annapurna é o nome de uma mulher, eu acho, hein? Annapurna, né? É o nome indiano de uma mulher. Annapurna quer que alguém arrume o jardim de sua casa, que há algum tempo está sem cuidados. E 3 trabalhadores desempregados, Dinu, Bishanu e Rodini, desejam muito esse trabalho. Ela pode empregar qualquer um deles, mas a tarefa é indivisível. Portanto, Annapurna não pode distribuí-la entre os 3. Não pode contratar os 3, tem que ser um só, não tem jeito. De qualquer um desses indivíduos, ela obteria praticamente o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, feito por praticamente o mesmo pagamento. Mas, sendo uma pessoa ponderada, ela gostaria de saber para qual dos 3 seria mais acertado dar esse serviço. Ela deduz que, embora todos eles sejam pobres, Dinu é o mais pobre dos 3. Todos concordam com esse fato, e isso faz com que Annapurna se sinta fortemente inclinada a dar o trabalho a Dinu. E ela até pensa assim, né? O que pode ser mais importante do que ajudar os mais pobres, né? Então temos um motivo, né? Um peso aqui de convicção, de justificativa muito forte que orienta Annapurna a decidir contratar o Dinu para fazer esse trabalho, porque ele é o mais pobre. Contudo, olha que interessante, ela também deduz que Bishanu empobreceu há pouco tempo. Bishanu também é pobre, mas ele empobreceu há pouco tempo e se encontra psicologicamente mais deprimido em razão de seus reveses. Dinu e Rodini, em contraste, têm uma longa experiência de pobreza. Lembra que todos eles são pobres, né? Mas Dinu e Rodini, eles são pobres já há muito tempo e estão habituados já a essa pobreza. E por isso todos concordam que Bishanu é o mais infeliz dos 3 e certamente ganharia mais infelicidade do que os outros 2. Isso faz com que Annapurna agrade muito a ideia de dar o trabalho a Bishanu. E aí ela pensa, né, com os seus botões, sem dúvida, eliminar a infelicidade deve ser a prioridade máxima de alguém. Ela se diz a si mesma, tá? Reparem que o argumento aqui da felicidade é o argumento do utilitarismo, né? O utilitarismo de Jeremy Bentham, né? Que o objetivo da ética e também da economia está ligado a essa noção de você maximizar a felicidade das pessoas, né? E o primeiro é uma versão mais socialista, né? De você reduzir a desigualdade entre as pessoas, né? Mas tem uma terceira questão, olha que interessante. Mas Annapurna também fica sabendo que Rodini está debilitada. Que legal, ó. Rodini é uma mulher, tá? Rodini está debilitada em razão de uma doença crônica, suportada estoicamente. E poderia usar o dinheiro para livrar-se dessa terrível moléstia. Ninguém nega que Rodini é menos pobre do que os outros 2, ainda que ela também seja pobre, né? Ela é pobre, mas ela não é menos pobre ou mais pobre, ela é pobre igual. E também ninguém nega
que é a mais infeliz, pois suporta sua privação com grande ânimo, acostumada como foi a sofrer privação a vida inteira, pois provém de uma família pobre e foi ensinada a acatar a crença geral de que, sendo uma moça, não deve se queixar nem ter ambição. Olha que interessante isso, né, pessoal? Não faz muito sentido isso? O fato dela ser uma mulher, ela não fica dizendo assim, porque eu venho de uma família pobre, porque eu estou doente, porque eu sinto dor. Ela aprendeu, né, na cultura indiana dela, a não se queixar. Então o fato dela não se queixar não significa que ela tenha mais felicidade ou que ela tenha uma vida melhor do que os outros dois. Olha que interessante. Então Annapurna fica pensando que, não obstante, talvez fosse correto dar o trabalho a Rodini. E aí ela pensa, né, com ela mesma, faria a maior diferença para a qualidade de vida e para a liberdade de não estar doente. Ela infere, tá? Pessoal, que parábola bonita, hein, meus caros? Permite compreender aqui várias questões importantes. E a questão entre elas, né, que eu gostaria de colocar para vocês, que não é a do Amartya Sen, que ele vai entrar para uma linha mais ligada à economia, tá? É uma outra questão, que é a seguinte, pessoal. Quando a gente pensa a nossa cultura jurídica, especialmente numa tradição positivista do direito, a gente se acostumou a não investigar muito as razões pelas quais as pessoas fazem ou deixam de fazer o que fazem, tá? A gente se acostuma a perguntar apenas aquilo que é relevante do ponto de vista da legalidade. Então, quando alguém pratica um crime, quando alguém pratica um ilícito, quando uma criança pratica um ato infracional, quando alguém dirige em excesso de velocidade, a gente já aponta o dedo para julgar. Você fez errado, você praticou um ato ilícito. Mas a gente nunca pergunta assim, mas espera aí, por que ele fez isso, né? Quais são as circunstâncias que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento, tá? E essa alegoria, essa forma simbólica, né, de colocar um problema filosófico que é fundamental hoje, um problema de justiça, mostra para nós, turma, que ao nós conhecermos, a gente ter a compreensão da realidade da vida da pessoa, a gente começa a ter uma base informacional muito melhor, muito mais adequada para poder decidir exatamente para quem que a gente vai dar aquela oportunidade. Uma oportunidade que não tem para todos. Não adianta, não tem para todos. O mundo real é assim, meus caros, tá? Não há uma justiça no sentido de uma distribuição igualitária para todos. O mundo é desigual. Mas a oportunidade, pessoal, ela precisa ser garantida igualmente para todos. E quando você está numa situação desse tipo, em que você tem uma única oportunidade para dar de forma desigual, ter que fazer essa escolha, né, para alguém, é muito importante que você abstraia um pouco dos seus preconceitos, das suas pré-compreensões, da sua visão, da sua cultura, né, para entender exatamente a especificidade, entender a diversidade, entender as razões individuais que levam uma pessoa a ser de um jeito ou ser de outro jeito. Gente, olhem a Rodini, né? Uma mulher criada numa família muito pobre, que aprendeu desde pequena a conviver com a miséria, a conviver com a falta das coisas, mas que aprendeu também a não reclamar disso, né? Porque como uma moça, ela precisa ser sempre feliz, ela precisa aparentar sempre a alegria. Então repara que seria feita uma injustiça, né? Se fosse dado emprego só para aquele que é o mais pobre, ou para aquele que é o mais infeliz, porque ele ficou pobre recentemente, né? Ou para a Rodini, né? A mulher, porque ela tem um problema de saúde. Então, olha, um caso realmente interessantíssimo. Olha, a Annapurna está diante de uma decisão difícil aqui, hein? Uma escolha difícil. Se ela for uma pessoa que tem uma veia socialista, ela vai optar pelo Dinu, porque ele é o mais pobre, né? E nada mais importante do que ajudar os mais pobres, né? Mas se ela tiver uma veia mais liberal, utilitarista, ela vai preferir ajudar como era mesmo o nome dele? O bichano, porque é o que ficou pobre recentemente, então ele está mais infeliz, ele está mais depressivo, né? E aí tu tem que dar uma moral no cara, mudar o mindset dele. Estou usando as linguagens, né? Da positividade do mundo de hoje, do neoliberalismo, tá? Mas, se Annapurna conhece essa questão cultural da Índia, né? Dessa mulher que sofre sozinha, que sente a dor, mas mesmo assim sorri, né? Ela sofre de uma forma estoica, sem manifestar,
né, com aquela cara de paisagem ainda sorrindo de vez em quando, turma, ela vai dar, né, o trabalho para como era mesmo o nome dela? A Rodine, tá? Que é uma versão que não é nem socialista, nem liberal, mas uma versão que a gente pode chamar de pós-moderna, aquela que vai valorizar as diferentes formas de vida, né? O pluralismo, que é uma versão, portanto, mais assim, que a gente chama de contemporânea, tá? Essa parábola permite questionar, perguntar, será que o nosso poder judiciário aqui no Brasil está preparado para incrementar a sua base informacional? Será que ele está preparado para escutar o que os advogados têm a dizer sobre as características das pessoas que as levam a fazer ou deixar de fazer aquilo que é a conduta delas, né? Será que os tribunais estão preparados para ouvir os advogados nas razões, nas sustentações orais? Será que a nossa estrutura jurisdicional está preparado para uma melhoria nessa base de informações que transcende aquelas informações específicas da legalidade, né? Aquelas perguntas que tu faz com base na lei para ver se encaixa ou não se encaixa naquele caso, né? Para a gente ir além disso e tentar pensar aqui numa lógica de razoabilidade, de proporcionalidade, de justiça no caso concreto. Será que estamos preparados, meus caros? Quero que vocês coloquem ali nos comentários o que vocês acham disso. Queremos refletir, e isso sim é importante, né? Sobre a importância da informação, a importância da base informacional que vai levar as pessoas, né, a entenderem exatamente qual que é a melhor decisão para o caso concreto, tá? E com isso, turma, eu reconecto a importância do advogado, meus caros. O advogado, ele é muito mais importante do que aquilo que os próprios advogados pensam que ele é, certo? A gente está vivendo num mundo hoje, galera, em que o advogado ele está muito próximo assim daquele cara que só, tipo assim, assina papéis, né? Porque o judiciário já faz tudo o que precisa ser feito e tal. Ninguém mais lê muito bem as petições, porque as petições também não agregam muito, tá? A gente sabe que existem razões dos dois lados, né? Tanto da magistratura quanto também da advocacia, tá? Mas o fato é, turma, que a sensibilidade do advogado para colocar, né, na pauta esse tipo de problemática que sequer transita, né, sobre a linguagem do direito positivo, meus caros, isso é uma coisa importantíssima. Que não se trata só de estratégia, não se trata só de vitória, mas se trata de fazer a coisa certa. Espero que vocês gostem dessas reflexões. Amartya Sen, um cara muito interessante também para a gente refletir, né, sobre essas novas problemáticas contemporâneas da justiça, da igualdade, da liberdade e do desenvolvimento. Valeu, turma!